10 seconds to self-destruct. Brothers and sisters. Como mierda. Y ahora les vamos a dar por el culo. Damn you! El pánico es global. Silent Breed is people! Saudações aos sobreviventes! Bem-vindos novamente a Um Dia Depois do Fim do Mundo, o único podcast em que a gente assiste filmes e séries para descobrir o que vai acontecer com o futuro da humanidade. Eu sou a Ellen, estou aqui ainda no meu bunker 002, mais uma vez com o nosso amigo Rafael. Olá, gente! Ô Rafa, Oi! de novo, a gente veio com uma série que acabou de sair na Netflix. Exato, E exclusividade. A gente já exclusivo. Aqui a gente é muito chique, é muito exclusivo. A gente já pegou porque o que acontece? A gente viu que tem temática pós-apocalíptica. Sim. A gente viu que tem temática ambiental. Sim. A gente viu que tem animaizinhos fofos e criancinhas fofas. Ou seja, tem tudo a ver com o nosso podcast. Então eu falei, não, gente, vamos falar vamos assistir. A gente pediu pra Netflix, a Netflix deixou a gente assistir. A gente já assistiu. E eu tô falando da série Sweet Tooth, que eles não fizeram um nome em português ainda. Então. Eu tava até falando pra você. Eles deveriam fazer, tipo, aquele negócio de um sobrenome... Não é sobrenome, 2 pontos alguma coisa. Uma headline, assim, tipo... Sabe? Em Sim, português. Poderia. Porque por causa desse TH, ele complica a vida da gente. Sim. Sweet Tooth. 2 pontos, diabético. Olha, seria ótimo, né? 2 pontos, cárie. Pode ser. Entendeu? É o dente doce. Não, eu achei bonitinho porque quem dá... o Sweet Tooth é o menininho, que é o protagonista dessa série. E quem dá esse apelido pra ele é o cara lá que tá acompanhando ele. E ele fala, e é traduzido, pelo menos a legenda traduz como bico doce. Bico doce, O famoso bico doce, que é aquela pessoa que tem uma lábia, entendeu? Essa é uma gíria meio do interior, entendeu? Isso aí é bico doce, entendeu? Gente. Você sabia dessa? Não sabia, né, Essa eu não Rafa? sabia. Eu pensei que era por conta das barrinhas dele lá. Pode ser, agora eu fiquei em dúvida. Eu ouvi lá no interior, Rafa, lá no interior onde eu nasci, a gente falava que bico doce é aquela pessoa que tem lábia. E eu achava que era porque o menininho falava demais. E ele conseguiu convencer o cara a ele ir atrás. Mas agora você falando, pode ser que seja isso. Eu não tô entendendo mais nada. Enfim, vamos pra sinopse da série. Hoje era o meu dia de fazer a sinopse. Eu não fiz, então eu vou ler o sinopse que a Netflix mandou pra gente. E a gente vai falando, ó. O que eles falam? A série é sobre, há 10 anos atrás, o grande esfalecimento causou estragos no mundo e levou ao misterioso surgimento de híbridos, bebês nascidos parte humanos, parte animais. Agora, esse grande esfalecimento, você tava falando que eles falam um outro nome, né, na série. Então, eu vi em outros lugares também, que tava chamando de o grande colapso. Em inglês, eu nem prestei atenção, pra você ver. Gente, me desculpa, mas eu não prestei atenção como é que fala em inglês. Agora eu também não lembro. Mas acontece um grande acontecimento. Agora eu não sei, porque a gente vai dar spoiler, já estreou, pessoal, a série. Então vocês façam o favor de assistir, porque a série é muito boa. Eu já tô dando adiantado aqui a minha opinião. Mas enfim, assistam essa série. Porque a gente vai dar spoilers mais pra frente. Só que por enquanto não vamos falar, então, o que foi esse grande acontecimento. Sim. Mas é um mundo pós-apocalíptico. Aliás, eu achei muito bonitinho, porque tá descrito lá na Netflix como uma fábula pós-apocalíptica. E eu achei essa uma descrição perfeita, porque é uma fábula, ele tem esse clima fabulesco mesmo, e é uma história pós-apocalíptica. Então, enfim, vamos continuar com o que acontece na história. Então, acontece esse grande esfalecimento, esse grande acontecimento, ou o que mesmo? Colapso. Ou o grande colapso. E daí
surgem esses bebezinhos que são híbridos. Eles são nascidos parte humanos e parte animais. Que é uma das minhas partes favoritas, aliás, Rafa. Porque Imaginei. a gente vê... Ai, Rafa, imagine. Bebezinhos já são fofos. Bichinhos, filhotinhos já são fofos. Agora misturou os dois, Rafa. Eu fiquei morrendo de fofura. Ai. Cada vez que aparecia um bebezinho com um bichinho novo, eu falava, ai meu Deus, é um cervinho, olha, é um porquinho, é um não sei o que. Eu achava a coisa mais linda, eu morri de fofura nessa série inteira, amei, feita pra mim. Continuando, sem saber se os híbridos são a causa ou o resultado do vírus, aí eles já falam que é do vírus, então isso não é spoiler não, Rafa. Se a Netflix já falou... É verdade. Então tá bom, gente, já contamos o grande acontecimento. É uma pandemia. O grande acontecimento é uma pandemia, tá? Então, qualquer coincidência aí, mera semelhança, enfim. Que é o contrário, né? Qualquer semelhança, mera coincidência. Então tem o vírus, muitos humanos os temem e caçam. Que eles saem, né? Os humanos, filhos da mãe. Exato. Claro que eles vão ter preconceito contra os coitados dos pequenininhos lá e vão querer machucar eles e caçar eles. Após uma década vivendo com segurança em sua casa isolada na floresta, o Gus, que é um menino cervo acolhido, inesperadamente faz amizade com um viajante solitário chamado Shepard. Juntos, eles partem em uma aventura extraordinária pelas ruínas da América em busca de respostas sobre as origens de Gus, o passado de Shepard e o verdadeiro significado de um lar. Mas a sua história é cheia de aliados e inimigos inesperados, e Gus logo aprende que o mundo exuberante e perigoso além da floresta é mais complexo do que ele imaginava. E é baseada na série de quadrinhos da DC criada pelo Jeff Lemire. Que, aliás, você deu uma olhada na... Eu não consegui ler os quadrinhos. Você conseguiu ler alguma coisa ou não? Eu queria ler, pela primeira vez nesse podcast, eu queria ler a obra que foi adaptada, mas não consegui, mas não deu tempo, né? Consegui achar. Eu acho que só achei pra comprar, mas assim, muito, muito caro, sabe? Tipo, a primeira edição, e aí sem condições, né? Ainda mais porque na minha cidade estamos em lockdown, finalmente, mas não tá funcionando, né? Então, mas enfim, estamos em lockdown. Na minha cidade também, Rafa. Olha! Que coincidência aí. Meu Deus, olha, esses bunkers estão realmente muito próximos. Então, a gente não sabe onde fica o bunker um do outro praticamente, mas deve ser próximo, hein? Porque deve ser? Muitas coincidências. Quando tá chovendo aí, tá chovendo aqui. Quando tem lockdown aí, tem lockdown aqui. O que tá acontecendo, Rafa? A gente tem que descobrir esse mistério aí. Mas eu dei uma olhada nos desenhos da HQ e alguma coisa sobre a história, e pelo jeito tem muitas diferenças. E aquele negócio que o pessoal que leu tava falando, é completamente diferente a história e tal, a gente pode falar disso mais pra frente, mas uma das primeiras diferenças é que a ilustração, ela é bem estilizada, sabe? Ela não é aquela ilustração redondinha, bonitinha e tal. E o menininho, ele é um menino de 9 anos, ele começa com 9 anos. Quer dizer, a gente vê ele crescer, né? Desde bebezinho e tal, 5 anos. Mas a idade que começa a aventura dele é com 9 anos. E ele, o desenho da HQ parece meio um adulto, quase deixa ele com feições de adulto, porque deixa ele com o rosto mais chupado, mais, sei lá, é bem estilizado, é interessante. Agora, o menininho é um bochechudinho lindo, fofo. Todas as criancinhas desse... Aquelas, só vou ficar falando das criancinhas fofas nesse episódio. Eu vou parar, prometo que vou parar. Mas enfim, são muito diferentes pra você ver o clima que o autor dos quadrinhos quis colocar. Provavelmente, né, porque o traço do autor, do desenhista, ele deixa, do ilustrador, né, ele forma um clima, né? Ele ajuda a formar a arte da HQ, né? E o que é diferente de uma obra audiovisual que é a cinematografia que vai dar o clima, né? Muito do clima. E a trilha sonora. Aliás, já queria colocar isso já de frente, porque isso não é spoiler. Cinematografia e trilha sonora, que coisa mais
fofa. Que lindo, que lindo, que lindo. Quero morar naquele mundo. Aliás, foi gravado não sei se você viu, Rafa. Foi gravado na Nova Zelândia. Olha, não vi não. Durante a pandemia, porque lá eles conseguiram controlar a pandemia antes, sabe? Porque lá também acho que nem tem muita gente. Tem os hobbits, né? Que moram lá, famosos hobbits. Que moram lá, mas assim, eu acho que eles não pegam Covid por lá, não, os hobbits. Nem os orcs, nem o Sauron. Olha, que bom. Que tudo moram por lá. Ai, que mas ótimo. Aí eles foram gravar lá na Nova Zelândia, Rafa, e ficaram naquele lugar mais lindo e a gente trancado. Nesses bunkers faz o quê? Então, né? Faz 2 anos. Governantes entendeu? Aí, né? Você vê, quer ir pra Nova Zelândia. Também quer ir pra Hobbiton. Tô querendo ir pra lá. Conhecer a aldeia dos hobbits lá, porque falar pra você aqui tá difícil. Mas, Rafa, fala aí o que você achou. Eu já tô falando que, ó, eu amei, tá? Eu falei que eu amei, é fofo, é lindo, mas fala você. Talvez você tenha uma crítica com mais nuance aí do que eu. Então, gente, eu achei essa série, assim, muito, muito fofinha. Realmente, ela é muito fofinha. Acho que já começa aí pelo elenco, né? Esse menininho protagonista aí é realmente super fofinho. Todas as crianças do elenco são fofinhas. E a trilha sonora deixa um tom bem mais leve, né? Mesmo acontecendo coisas ali ruins, né? Mas essa série tem aquilo lá de, tipo, acontece uma coisa super ruim. Em 2 minutos, ou melhor, 2 segundos, acontece uma coisa boa. Já tem uma resolução, assim, pra preencher nosso coração de novo, né? Eu achei ótimo. Com exceção do final, né? Que aí deixou um gancho pra segunda temporada. Mas, de resto, é tudo muito fofinho, sabe, gente? É extremamente fofinho. O que eu acho que aí não é pra um público mais adulto. Se a série tinha essa intenção de ser pra um público adulto, eu acho que não vai conseguir conquistar. Porque ela é bem mais fofinha mesmo. Eu sinto que tem uma pegada pra gente, tipo, crianças ali de 10 a 13 anos, talvez, nessa faixa etária. Eu acho que é aquele tipo que a gente colocaria, dá pra classificar como para a família. Sabe como a Netflix coloca ele coloca para a família? Aí tem Pixar lá, tem não só animações, mas tem filmes de comédia mais gerais, mas, né, que não tem nenhuma piada com muita... Não, acontecem coisas violentas, mas não se mostra a violência, não tem nada gráfico, eu não lembro, pelo menos. Eu acho que não tem sangue, por exemplo. Não aparece sangue, não aparece... É mais assim, talvez crianças muito pequenas possam ficar assustadas com alguns temas ou algum clima. Tem algumas cenas que tem um clima um pouco mais assustador que crianças um pouco menorzinhas. Mas eu acho que também as crianças também são mais espertas do que a gente acha, né? Com certeza. Eu acho que é bem o tipo de série para toda a família. Que dá pra pegar e tem lições muito bonitas, assim, sobre amizade, sobre esperança. Sim. Então, enfim, eu acho que também são boas lições, assim, para crianças assistirem, pros pais. Eu acho que os pais também vão se divertir. Vão, com certeza. Assistir, não é aquele coisa que você fala assim, ai meu Deus, meu filho quer assistir aquilo. Não, é uma coisa assim que a família toda vai ficar, ai meu Deus. Não, acontecem umas coisas meio bem ruins, assim, fala sobre preconceito, fala sobre, talvez seja pesado porque a gente fala sobre temas que a gente tá vivendo agora. Aliás, eu fiquei pensando, o que eu acho? Que já tinha uma temática, assim, sobre o vírus, mas eles modificaram à medida que foram modificando o roteiro à medida que eles estavam gravando. Porque não é possível eles terem acertado tanto. Tipo, parece um espelho do que tá acontecendo hoje em dia, só que melhor, né? Melhor porque tem a presença das criancinhas. Das crianças bichinhos lá. Porque fora isso, o desespero, o colapso depois do vírus e tudo que tá acontecendo, assim, tem muito a ver. Sim. Não, eu vi uma notícia de um produtor executivo aí da série, eu não sei qual que é. Não sei nem se foi o Robert Downey Jr., porque ele tá como produtor aqui nessa série, né? E eu acho que é por isso que também vai trazer um pouquinho de fãs aí da Marvel pra assistir essa série, mas não tem nada a ver com um super-herói, tá, gente? Mas enfim, eu vi eles falando, esse produtor falando que eles estavam com medo da recepção do público, né? Porque
a temática é muito sensível nesse momento, né? E essa, aparentemente, era uma história de antes. Eles estavam planejando a série, se eu não me engano, desde 2016. E aí veio a pandemia, enfim, e aí tiveram que fazer alguns ajustes no roteiro, e depois saiu agora. Mas eles estão preocupados com esse público. Mas assim, eu acho que talvez se no HQ esse tom era mais sombrio, né, mais dark, eu acho que talvez justamente trouxeram essa questão do conto de fadas, do fofinho, para talvez amenizar essa temática, né? Tanto que a gente tem essa questão da narração, que dá bem essa vibe de conto de fadas, né? A questão da floresta também, ela é muito bem iluminada, assim, ela é quase bem colorida, eu posso dizer. Enfim, é uma série bem fofinha. Talvez foi por isso a escolha para deixar as coisas mais leves, não sei. Sim. A gente tá falando fofinha só porque a gente, talvez seja a parte que mais pegou pra gente também, né, Rafa? Sim. E porque ele não tem cenas gráficas, nada. Mas ele tem aventura, tem ação, tem cenas bem legais de ação que você fica apreensivo pelos personagens. Então a história se move, ela não fica só. Não é. Eu ia falar, não é os ursinhos carinhosos, não é isso que a gente tá dizendo. É porque pra mim, eu acho que pro Rafa também acabou pegando muito essa parte das crianças, da história em torno do menininho que tem seus 10 anos e é um menino muito bonitinho mesmo, protagonista. E eu acho que ficou muito... E ele é muito inocente, o personagem é muito inocente, né? Sim. Então agora a gente pode entrar na história, o que você acha? Vamos entrar na história, então agora, cuidado, porque podemos soltar alguns spoilers aí. Então fiquem avisados. Se vocês não assistiram, vão assistir a série primeiro, depois voltem aqui para participar dessa discussão com a gente, porque vai ser até mais legal vocês saberem do que a gente tá falando, para ver se a gente tá falando certo também, verificar a gente. Enfim. Exato. E pode corrigir. Sim. Que a gente às vezes fala as coisas erradas, não tem problema, você volta, vem, corrige. A gente vai passar as nossas redes sociais, no YouTube, em qualquer lugar lá que você encontrar a gente. Você vai lá e escreve e fala, viu, gente, não é isso, pelo amor de Deus. E a gente conversa, a gente bate um papo, não tem problema não. Mas assista, porque vale a pena. Não é aquela série, não estamos te colocando em furada. Vai na nossa que, ó, você entendeu? Aqui é confiar. E como já estreou, não tem mais desculpa, tá, gente? Tá disponível aí pra todo mundo. Tá na Netflix, gente, já tá na Netflix. Então, vamos falar da história. O nosso protagonista é o Gus, que é esse menininho cervo. E a gente vê intercalado, eu acho que na HQ isso não acontece. Mas a gente vê intercalado o que tá acontecendo na história do Gus, ele crescendo junto com o pai dele, numa cabana no meio da floresta, que aliás quero. Rafa, lembra quando eu falo pra você que eu quero morar numa cabana na floresta? É lá, Rafa. Eu descobri o lugar na Nova Zelândia, entendeu? Parecia uma casinha de hobbit, aliás. Que perfeito. E o pai dele é um faz-tudo, você já vê que ele tem essa habilidade para construir as coisas, para consertar as coisas. Então ele aprende como plantar, ele aprende como ter água ali, sabe, tudo. E aprende como cuidar de um bebezinho, porque aparentemente ele não sabia também. Sim. Então você vê o Gus, o menininho cervo, crescendo e ao mesmo tempo você vê o caos do que aconteceu durante essa pandemia da ficção, a pandemia desse mundo, e como... Só que lá foi muito rápido, né? Essa que é a diferença. A gente fala muito sobre apocalipse aqui, e essa que é a diferença do apocalipse da ficção e o apocalipse da vida real, gente. A gente fala disso. Acontece muito rápido. Tudo, de repente, já tem conflito por recursos, o pessoal já briga por comida, por água, já caem as leis, depois caem as autoridades, os governos, e daí logo é cada um por si. O que acontece na vida real? Tudo acontece lentamente, de uma maneira agonizante, sabe? E é o que a gente meio que tá vendo, assim, a gente vai um pouquinho, aí se acostuma, aí piora mais um pouquinho, até a gente se acostuma de novo. Faz lembrar, aliás, um dos mais realistas que a gente já assistiu aqui foi aquele Sentidos do Amor. Sim. Você lembra desse filme? Vão lá ver esse episódio também. Nos Sentidos do Amor, o que acontece?
O pessoal, eles perdiam o sentido, né? O olfato, depois a visão, não sei o que lá. E sempre ia piorando um pouquinho. Aí piorava, daí meio que o governo, as pessoas se adaptavam. Sim. Tava ruim. Mas se adapta no ruim, né? Aí piorava mais um pouquinho, daí perdia mais um sentido, daí o pessoal batia os carros, daí tinha violência nas ruas, tinha protesto. Mas daí o pessoal se adaptava, sim, acostumava, aí piorava mais, até que acaba tudo. Entendeu? Eu acho que isso é uma visão mais realista. Porque a visão de amanhã tudo é caos, baixou o alienígena, pronto, bagunça, baixou a pandemia, acabou tudo. É coisa de roteiro. Porque roteiro tem que andar, porque senão, né, vida real é chato. A gente fica olhando, demora pra acontecer, a gente fica entediado. Agora, roteiro não. Roteiro tem que acontecer. Então, é o que acontece no mundo do Sweet Tooth. Do bico doce. Vou chamar ele de bico doce, porque eu gostei dessa... né, a gente já deu o subtítulo já, Rafa. Bico doce. No mundo do bico doce, esse pessoal, a pandemia já instaura o caos instantâneo. Então, as pessoas começam a ir pro hospital e lá a gente descobre um médico. Sim. Né? Tem uma forçação de barra ali, porque é um médico que mais pra frente vira cientista. Nem todo médico é cientista, pessoal. Sim. Nem todo cientista é médico, mas enfim. Ele era um médico e ele acompanha de perto essa pandemia acontecendo. Do nada, aparecendo sintomas muito graves. E um dos sintomas é aquela tremidinha na mão, que você... Eu achei muito esperto, né? Isso. Eu achei muito esperto porque é algo visual que já faz o espectador identificar, olha, aquela pessoa tá doente. Sim. E a pessoa acaba morrendo, né? Quem tem essa doença... Qual que era o nome da doença? Então, eu acho que o vírus chama flagelo, né? Agora, flagelo. A doença eu não sei. Quem pega o flagelo já acaba... Ele tem uma letra igual o nosso, assim, tipo... letras e números. Se não me engano, era o vírus em si. Mas a doença se chama flagelo. A pessoa parece que tem febre. Olha só. Tem febre. Não parece que tem tosse, né? A gente viu personagens com tosse em algum momento. Ou seja, é o Covid, gente. É praticamente... Mas você vê a pessoa muito mal, mas você vê a pessoa com o olho avermelhado, né? Tem alguma coisa com sangue ali. Não é só o problema respiratório como o Covid. Mas enfim, a pessoa fica com o olho avermelhado, fica com diversos sintomas e pelo jeito morre logo, né? A pessoa acaba morrendo. Então, você pegou isso da morte? Porque eu acho que não mostrou nenhum caso da pessoa morrendo, né? Eu vi pessoas sendo matadas. Sendo matadas de morte matada, não morte morrida. Então. A gente sabe de pessoas que falam assim, eu perdi tal pessoa, né? Mas será que não foi igual eles fizeram mesmo, por conta desse medo do vírus, e os próprios humanos exterminam o contaminado? Então, agora eu tô tentando lembrar se a gente viu alguém efetivamente morrendo pelo vírus. É verdade. Tem os pais da menininha, que é uma personagem que a gente vai falar mais pra frente. Que é a Bear, né? A ursa. A ursinha lá, a ursa. Mas assim, a gente viu, né? Os pais dela, ela falou, os pais dela morreram, não foi isso? Então, mas eles foram capturados também, não era? Também, a irmãzinha foi capturada. Apesar que a história dela foi meio esquisita, a gente pode até falar também mais pra frente. Eu acho que eles querem deixar tudo pra segunda temporada. Pois é. Enfim, o que dá se entender nesse começo, pelo menos, é que eles morrem. Mas agora o Rafa também colocou pulga atrás da orelha aqui. Eu fico assim porque até o fato de essa série apresentar os seres humanos como caçadores dos híbridos, mesmo sem saber o que eles são, sabe? Se eles são bonzinhos, se não... Sim. Eu tendo a ter a sensação de que eles estão tentando retratar essa sociedade como uma sociedade muito ruim, assim. Ou pelo menos muito medrosa, a ponto de querer matar logo pra resolver. Sabe? Taca fogo e vamos resolver isso logo. Que é basicamente assim, é literalmente desse jeito que eles fazem. Mas aí eu tenho essa sensação de que talvez eles trataram a doença assim também, sabe? Mas, assim, eu acho que teoricamente... Sim, para ser uma coisa mais exata, talvez teve algum caso que alguém morreu e aí identificou, né, a doença.
Eu acredito. Talvez eles não quiseram mostrar pra não ser alguma cena muito forte, não mostrar realmente a pessoa morta, porque não apareceu ninguém realmente, apareceu pessoas mortas realmente? Apareceu o esqueleto, né, daquele paraquedista, mas provavelmente Apareceu não o foi esqueleto. por conta do flagelo. É. Ah, mas assim, eu acho que dá pra ter mostrado, tipo, na cama, né, tipo, falecendo. Porque se mostra pessoas sendo queimadas, sabe? Tem um personagem mais pra frente que tem uma sociedade, um bairro que se junta e fala assim, nós vamos Então. viver de maneira cívica, né? E eles fazem um bairro simulando um bairro de classe média americano, assim, super bonitinho, em que as pessoas vão na casa dos outros e levam um vinho e vai, tipo, Sim. jogar uma charada, vão jantar na casa do outro. E só que daí, de repente, quando descobre que alguém tá com flagelo, eles simplesmente prendem aquela pessoa com papel celofane. Com papel celofane não, papel... Filme papel filme. Papel filme. É aquele que você usa pra cozinhar. Sim. Eles usam papel filme pra prender a pessoa. É muito bizarro isso mesmo. E daí eles tocam... É nessas partes que eu acho que talvez crianças pequenas possam se assustar. Entendeu? Porque, tipo... Não aparece uma pessoa derretendo, pegando fogo e tal, mas aparece os gritos de um cara que foi morto pela vizinhança dele, porque eles, vamos queimar a casa toda com ele dentro. Que morte horrível, aliás, eu fiquei pensando, falei, gente, ninguém teve pelo menos a misericórdia, já que vai matar, de matar antes de uma maneira, sei lá, se tem uma injeção, alguma coisa assim. Porque morrer queimado é uma morte muito, muito pesada. É muito bem cruel. Doloroso. É muito cruel. Eu falei, credo, eu fiquei morrendo de dó do cara. Mas isso acontece. E ao mesmo tempo que surge a doença, também surgem todas as crianças, os bebezinhos que nascem a partir daquele momento, são bebezinhos híbridos. E daí a gente tem aquela cena lindinha de vários bebês bichinhos lá. Daí tem um com bico de passarinho, com penas. Tem o outro com pelo, parece com uma juba quase, assim, né? Um tem outros com pelos. E, enfim, todos assim, bebezinhos híbridos, que são bebês humanos com animais. E as pessoas não sabem de onde eles surgiram, porque eles têm pais humanos, pai e mãe humano. E acontece esse acontecimento ao mesmo tempo que o vírus surge. Então as pessoas começam a linkar as duas coisas e acham que esses... E já aconteceria isso. Mesmo sem o vírus, eu não sei qual personagem fala isso. Mesmo se não acontecesse o vírus, eles iam ser odiados. Alguém fala isso, não fala? Eu não sei se é a Ursa que fala isso. Provavelmente é aquela mensagem de preconceito, né? Querendo falar que o mundo anterior era preconceituoso. Essa é uma temática forte da série, né? Eu acho que pra mim é a temática mais forte. Sim. E daí, bom, enfim, o que acontece é que eles começam a culpar essas criancinhas, esses bebezinhos, coitados, que não tem nem como se defender, pelo vírus. E daí começa a ter já imediatamente, né, protestos pra matar esses bebês. E daí e logo depois, quando a gente tá acompanhando o Gus crescendo, e ele tá crescendo muito protegido naquela floresta e tal, mas depois que ele tem que sair pelo mundo, mais um spoiler, gente, de uma coisa importante que acontece, o pai dele morre, e ele é um menininho de 9 anos que, enfim, né, acaba querendo sair daquela floresta e tal. E ele percebe que os híbridos como ele estão sendo caçados. E tem um grupo de pessoas que caçam especificamente criancinhas como ele. E são tratados de maneira horrível, assim. Eles são claramente... Eles estão num espectro de humanidade, né? Então, sim. O Gus e uma outra menininha que a gente vê mais pra frente, que é uma menina com um focinho de porco, que é um dos bebezinhos que eu fiquei, ai meu Deus, que bonitinha, é uma menina porquinha. Mas ela tem a fala desenvolvida, ela é muito mais humana, muito mais pro lado humano, e a gente vê algumas criancinhas que só se comunicam talvez por fala de sinais, talvez eles não tenham desenvolvido as cordas vocais, eu fiquei pensando nisso.
para poder se comunicar, mas eles entendem completamente. E tem um outro que é quase um animalzinho mesmo, parece um bichinho de pelúcia. Sim. E feito completamente de CGI, assim, e ele fala, Será a gente que vê foi também. completamente? Tem uns momentos eu que acho parece que que é um bonecão, assim, pra mim. É verdade, não sei. Porque assim, as orelhinhas do Gus se mexem, Sim, então, sim. e a gente sabe que é CGI. E, enfim, não sei como eles fizeram. Mas a gente vê que essas criancinhas estão num espectro de mais animal ou mais humano, mas todos eles são muito conscientes. E aí a gente pode entrar numa outra temática, Rafa. Porque, ó, todos eles são conscientes, todos eles sentem dor, todos eles. Nenhum deles merece morrer. Sim. Você entende? Ou ser torturado, ou ser colocado pra Sim. fazer testes neles, porque daí Exato. mais pra frente eles são capturados justamente pra fazer testes pra descobrir a vacina. E lá pra frente, né? E a gente tem no meio disso esse médico que ele tá sofrendo com esse dilema ético. Porque a mulher dele, que é, né, a pessoa que ele mais ama na vida, pegou o flagelo e ela estava sobrevivendo com injeções que ele estava conseguindo de uma médica, mas essa médica estava fazendo algumas experiências que não eram muito éticas, que estavam usando Sim. os híbridos que estavam sendo capturados para fazer essas experiências. E daí ele estava só se aproveitando dos resultados para, né, ajudar. É uma coisa que dá para entender, porque ao mesmo tempo que ele queria salvar a mulher dele, ele não quer perder a mulher dele, por outro lado, ele não quer fazer parte disso. Então, enquanto era outra pessoa que estava fazendo isso, ele pelo menos podia fechar os olhos para aquilo. Mas aí aquela mulher fala de repente: olha, eu tô com câncer terminal, você vai ter que continuar meu trabalho se você quiser salvar sua esposa. E ele vai ter que continuar. E, enfim, confusões acontecem mais pra frente, mas lá pro final ele acaba parando de cara a cara com os híbridos, inclusive com o Gus. Sim, sim. E ele vê, ele fala assim, nossa, é um menininho, ele fala, a carinha dele gosta de chocolate, sabe? E, poxa vida, é um dilema ético. Na HQ, pelo que eu li, esse médico é um vilão. Completo vilão. Olha. Ele só para fazer as experiências mesmo, para descobrir por talvez vaidade intelectual que ele quer descobrir isso e é isso. Eu gostei do que eles fizeram na série, que colocaram a mulher dele, colocaram esse conflito interno do personagem que ele passa o tempo todo e você fala assim, ai, mas sabe, Sim. meio que se eu fosse a mulher dele, eu ia falar, meu filho, me deixa morrer. Entendeu? Porque também. ele ainda é uma coisa, assim, ele não vai deixar a pessoa que ele mais ama morrer, isso é uma coisa. Agora, se é a própria vida, você pode falar, meu, eu peguei a doença, se é pra acontecer, vai acontecer, entendeu? Sim, sim. E não ia deixar ele fazer esse tipo de experiências, porque ele sofre também, tendo que machucar, com a perspectiva de ter que machucar criancinhas, né? Então, uma coisa que eu notei, eu fiz aí um paralelo com uma outra coisa. Sobre as gerações, Rafa. Olha. Eu faço a comparação do que tá acontecendo com essas gerações. Eu não sei se você tá vendo, acompanhando, tem umas piadinhas que agora surgindo, comparando os millennials com a geração Z. Você já viu essas comparações? Acho que não. No caso, millennials sou eu sou millennial, e você é geração Z, Rafa. Então, enfim, né? Tá. Falando assim, geração Z gosta de tal coisa, millennial gosta de tal coisa, tipo, como que é? A geração Z vê a sua personalidade através do horóscopo, né? Uma coisa assim. E os millennials vê a personalidade através da sua casa de Hogwarts. Entendi. Sabe? Que é tipo, a geração Z muito de saco cheio. E daí, aliás, tem uns assim, tipo, um humor mais pesado aí, que é tipo, os millennials não têm casa própria, a geração Z não vai ter planeta próprio. Olha! Sabe, esse tipo de coisa. Ou pertinente. seja, e tem coisas mais, né, mais idiotinhas, tipo, os millennials gostam de calça como que fala? Calça skinny.
E é verdade, na minha época todo mundo usava calça skinny. Olha. Que aquelas calças caindo, né? E hoje em dia, é verdade, as calças são mais confortáveis. Poxa, mas hoje em dia as calças são mais confortáveis, né, Rafa? Você não sei. Eu acho que eu devo usar as calças da geração Millennium ainda. Ah, você usa também? Eu acho que não deu tempo de eu comprar da geração Z ainda, não. Mas enfim, eu faço esse paralelo porque eu acho que os millennials dessa série, eles são, né, o pessoal aí que aparenta ter seus 30 e poucos anos. Sim. Vocês não estão vendo, eu tenho cara de 12 anos, gente. Voz de 12 anos também, mas já tenho aí, já estou na casa dos 30. O que acontece? Esse pessoal que aparenta ter seus 30 e poucos anos, que são millennials, eles têm esses conflitos, mas ao mesmo tempo, muitos deles são meio egoístas, ou são individualistas, ou são... nós somos a geração da introversão também, os millennials, são muito introvertidos, porque foram criados pela TV nos anos 90. Entendi. Né? Millennials são aqueles que eram crianças dos anos 90 e foram criadas pela televisão. Sabe? Então a gente não aprendeu a conversar com outras pessoas porque a televisão que falava com a gente. Então a gente cresceu assim. Agora, o pessoal, a geração Z, conversa pela internet. Conversa cara a cara, não conversa cara a cara, mas pelo menos se comunica. Entendeu? Verdade. A televisão a gente não podia responder, Rafa. Agora a internet vocês respondem. Vocês podiam ligar, né? Podia ligar no Bom Dia e Companhia só. Podia mandar uma carta pra Angélica, inclusive. Mandei. Olha, verdade. Ganhei um colarzinho da Angélica de lua, assim. Olha! Era o máximo de interação que a gente podia fazer, sabe? Mas enfim, então hoje em dia tem muito mais interação. Então é uma geração diferente. Os millennials que eu acho que são dali são quem? É o Doutor Singh, é também Aimee. Aimee, nossa, que é a uma personagem que eu mais me identifiquei, sensacional. Eu também. Porque primeiro que, pra falar da história da Aimee dentro da série, ela era, pelo jeito, uma psicóloga. Sim. Que tinha medo de pessoas, o que eu achei sensacional. Então, todos os dias ela recebia as pessoas falando dos problemas dela e ela parecia estar apavorada. Quando aconteceu o apocalipse, ela entrou em pânico e ficou ali. Ela se prendeu dentro do próprio consultório, enquanto estava todo mundo em pânico em volta dela. E tudo aconteceu, as pessoas foram embora da cidade e ela continuou ali. E, de repente, um dia, ela resolveu sair e começou a seguir os animais que tinham fugido do zoológico e resolveu se instalar no zoológico. Sim. Até que ela recebe a bebê mais bonitinha, que é aquela bebê porquinha. E ela começa a cuidar da bebezinha e ela descobre ali a sua função na vida, né? Que seria cuidar dessas crianças híbridas. Então ela cria a menininha e começa a acolher outros híbridos. Mas enfim, essa personagem tem um arco muito legal, porque de uma pessoa que era super retraída pelo jeito e tava ali dentro da sociedade, fazendo, tipo, indo trabalhar e odiando seu trabalho e fazendo aquelas coisas, para de repente ela ser aquela badass que pega no final e daí solta os fogos de artifício. Ela fala todas as melhores frases, Rafa. Eu até anotei as frases que ela fala. O general, o militar, chega lá e fala assim: você sabe quem eu sou? E ela, através do microfone: um babaca com um tanque? O que eu vou muito adotar, sabe? Porque muita gente são babacas com um tanque. É só isso que eles são, sabe? Se acham muito, mas... E daí ela começa a fazer todo um discurso sobre essa nova geração de híbridos. E é aí que eu também peguei coisas sobre gerações. Porque ele fala assim: você é um dinossauro. Você já está extinto, mas não admite. É hora das crianças. E a nossa tarefa, não atrapalhar. Entendeu? Não ficar no caminho. E aí que ela fala, né? Chega de humanos, agora é a vez dos híbridos. Exato. Elas são melhores do que nós. Olha. E depois, pra acabar, ela ainda tava preparando. Ele fala assim: eu tô cheio de homens aqui em volta, o que você vai fazer? E ela fala, em espanhol, ela fala: desfruta, cabrão.
E daí solta os fogos de artifício. Eu falei, putz, eu achei, bati palma. A Amy é sensacional. Melhor arco da série, melhor personagem. Mas enfim, eu acho que ela também é um milênio, que ela era muito retraída, mas de repente ela começa a fazer algo pro mundo. Tem o Dr. Singh lá, que ele tem esse dilema, ele não quer fazer, ele sabe que é errado, mas ao mesmo tempo ele tá fazendo por ele mesmo, né? Pela família dele mesmo. A gente tem o Jeff, que a gente não falou muito dele, mas ele era um jogador de futebol. E ele tem os traumas dele, mas ele, por egoísmo, ele começou a ser um caçador. Ele começou a história, né, antes da gente conhecer ele e da amizade dele com o Gus, ele era um caçador e ele fez muitas coisas erradas por egoísmo mesmo, né? Tá certo que ele tava traumatizado. Também, né? Foi por sobrevivência, mas eu acho que é aí que pega esses milênios. Por isso que eu acho que todos eles são milênios aí. Porque eu acho que eles pegam muito em características dessa geração meio perdida, que meio que tem uma consciência, tem uma sensibilidade, mas tá meio perdida no que fazer pra salvar o mundo, pra ajudar, sabe? Tá meio perdida ainda, foi muito colocado na nossa cabeça sobre essa individualidade, sobre, mas vou fazer o meu, vou fazer pra mim, e aí, mas ao mesmo tempo não consegue deixar de se sentir mal. Pelo que tá acontecendo e pelos outros, sabe? Sim. E eu vejo a geração Z, que é a sua geração, Rafa, a geração da Bear, da Ursa, com aqueles outros adolescentes, entendeu? Porque eles são o quê? Eles são mais ativistas, eles são de ação, eles falam, não, tá errado mesmo, a gente tem que, entendeu? E eles é um grupo de adolescentes, que o Gus vai encontrar mais pra frente, que eles querem proteger, ou pelo menos esse é o objetivo deles, proteger os híbridos, entendeu? Sim. Só que eles são tão de ação que às vezes eles acabam até se atrapalhando aí, sendo meio que agressivos demais, e é isso que acaba dividindo a turminha deles, e a Bear acaba saindo do grupo, a Ursa acaba saindo do grupo por causa disso. Então eles acabam até sendo agressivos em relação a isso, mas pelo menos eles agem e eles estão do lado certo do negócio, que é do lado dos híbridos. Eu vejo isso. E a geração alfa, que vai ser as próximas criancinhas que estão começando a nascer agora, são os híbridos, entendeu? Que é o futuro, que eu acho que... Eu quero acreditar que, assim como a Amy, eu quero acreditar que eles são melhores do que a gente. Que, entendeu? Que a gente tem que dar um passo pra trás e deixar, não, agora é a vez deles. Eles são melhores. Eles são o futuro. Entendeu? E eu quero acreditar que vão ser crianças mais sensíveis. E que, enfim, isso se a gente não acabar com o planeta até lá e eles puderem crescer e ter uma vida adulta, o que vai ser meio complicado. Sim. E aí nós temos os boomers. Os boomers, que são os mais velhos, que aí tem o general Abbott, que ele é super conservador, ele é militar, que é mais que isso. Aliás, tem uma hora que, quando eles falam que a Ursa conseguiu uma liderança entre os adolescentes lá, é que algumas pessoas, né, naturalmente conseguem ser líderes. E depois ele fala do general que algumas pessoas conseguem liderança do modo antigo. Por isso que eu acho que ele já era militar, entendeu? Porque eu acho que ele já tinha ele já era essa figura de autoridade da maneira antiga, como as pessoas sempre acreditavam que, essa é uma figura de autoridade, um homem militar, e bababá, e ele acaba mandando em todo mundo ali do jeito antigo, e ele defende os modos antigos, ele defende que, não, o ser humano tem que ser do jeito que ele é. Não pode ser esse negócio de diferente, não. Ele odeia os híbridos por serem diferentes. Pra mim, ele acaba representando uma geração do conservadorismo, né? Enfim. Mas também não tem só ele, né? Tem a doutora lá que se arrepende. A doutora, que finge uma doença, né? No fim das contas, a doença dela, ela tava fazendo as experiências, mas ela fingiu a doença porque ela mesma não aguentava, ela queria se aposentar, ela não queria mais, ela tava se sentindo mal com aquilo, né? Exato. Então, e ela também é uma boomer. Então ela, né, tem boomers aí que também tem consciência, não quer dizer isso, mas eu só queria colocar aí
que tinha essa doutora aí. Mas pra mim, eu fiz esse paralelo das gerações. Então tem os boomers, tem os millennials, tem a geração Z e tem, pra mim, os alfas são os híbridos, são o futuro. Olha que interessante. Nossa, eu adorei essa sua análise, porque eu preciso compartilhar uma coisa com vocês, assim, eu quero que agora vocês sejam a minha Aimee, tá? A minha psicóloga. Porque essa semana eu passei muito por uma coisa de frustração. Sabe, o mundo que a gente tá vivendo, com certeza, dá muita frustração, mas eu acho que eu passei por uma coisa de frustração de justamente passar informações, ou melhor, passar as informações verdadeiras para as pessoas que a gente ama. Complicado. E a comunicação não estabelecer, né? E você tá fazendo aquela comunicação, você tá passando aquela informação justamente porque você quer a outra pessoa bem, né? Você quer alertar ela daquele problema, né? E aí que na série tem uma cena que o pai... na verdade é o primeiro episódio, a primeira cena praticamente da série, no primeiro episódio, que o pai tá alertando, né, o filho pra não ir na cerca, não passar da cerca e tudo mais. E aí eu fiquei muito nessa coisa, eu fiz essa relação com a minha própria vida, sabe, dessa frustração que eu tô de passar a verdade pras pessoas que a gente se importa, sabe? E aí eu fiquei com isso muito na cabeça, assim. E ainda tem outra cena na série, né, que mostra, eu acho que, se eu não me engano, eu acho que é no último episódio mesmo, que é aquela cena daquelas pessoas com roupa de proteção amarela, né? Que aí tem dois personagens. Tem um que é o negacionista, não acredita na pandemia e tira a máscara mesmo. E tem... Sim, achei sensacional. E tem o outro que representa o seguidor da ciência, que tá de acordo, né? E que é visto pelo outro como louco, exagerado. E essas cenas estão sendo muito comuns aqui na nossa vida real, né? E assim, eu pessoalmente tô passando por isso, sabe? Às vezes tem que ficar mandando esses recados toda vez para as pessoas que a gente se importa, para justamente proteger elas, né? Então, com a pandemia a gente está vendo isso, pessoas contra a ciência, só que a gente ama essa pessoa que é contra a ciência e a gente quer ajudar ela. Então, a gente tenta passar informação toda hora. Só que a gente tá, então, aí na semana do Dia Mundial do Meio Ambiente. Você sabia disso, Ellen? Dia 5 de junho. Então, assim, casou certinho com a série. A gente nem sabia que isso ia casar de novo. Coincidências desse podcast. Muitas coincidências boas aqui acontecem. E aí, tem outra questão que também me dá muita frustração, que é a questão do veganismo. Passar essa mensagem do veganismo... Passar essa mensagem do veganismo para as pessoas é uma questão muito complicada, né? Porque o veganismo é cientificamente comprovado que é uma coisa melhor para o meio ambiente, para a salvação da humanidade. Então, assim, essa é a verdade. E a gente tenta, principalmente, alertar as pessoas de novo, que a gente ama. Nossos familiares, enfim, pessoas que a gente ama, né? E a gente gostaria muito que essa pessoa também seguisse esse caminho junto com a gente, né? Por quê? Sim. Porque a gente quer ela bem, a gente quer ela com saúde, a gente quer que ela não participe desse desmonte do meio ambiente, esse desmonte da humanidade, porque a gente tem que sempre lembrar que o ser humano é parte da natureza. Então, a gente fazer algum mal ao meio ambiente, a gente está fazendo a nós mesmos. Então, a gente não quer perder aquela pessoa. A gente não quer que ela perca a saúde por conta dessas ações, dessas pequenas ações. E aí, eu retomo a falar uma coisa que a gente sempre fala nesse podcast, que veganismo não é uma escolha que é dada pra gente quando a gente nasce. Ninguém chega pra gente e fala assim, olha, tem esse tipo de alimentação e essa outra. O mais provável que acontece, por conta do sistema que a gente vive, o mundo que a gente vive, é que a gente seja condicionado, na verdade forçado, a seguir uma alimentação de origem, de produtos de origem animal, né? Sim. E é fácil perceber isso, é só a gente ver as propagandas, por exemplo. Quantas propagandas de uma cenoura, uma beterraba, você vê passando na Globo, assim, ó, na sessão da tarde? Você já viu alguma dessa? A não ser que seja naquele de mercadinho, sabe? Que aí mostra, assim, só o valor e acabou. Só que as propagandas super legais, McDonald's e todos esses negócios aí, tudo de produto de origem animal. Até se você for vender uma batata frita, que é um legume, você tem que vender ela com cheddar. Um produto de origem animal para ficar mais legal, ou se não com bacon em cima, para ficar mais saboroso. Então isso é vendido pra gente como
a realidade, né? Na verdade, a naturalidade. Isso é normal, isso é vendido como natural. E quem segue o veganismo é considerado louco, né? E aí vem outra questão também. O estranho, o que vocês estão fazendo? Essa coisa natural, a gente nasceu para comer carne. A gente ouve isso sempre. Mas será que é assim? A ciência diz que não. Então, a gente tem outro caminho para seguir. A gente tá aí nesse caminho, por enquanto. Na verdade, a maioria das pessoas estão nesse caminho do capitalismo, esse caminho do consumo de produtos de origem animal, e a gente entende, sim, que não teve escolha para a pessoa. Todo mundo foi imposto isso, né? Então, não é uma decisão própria, não é do indivíduo a culpa, e a gente entende totalmente isso. Só que, a partir do momento que você recebe a informação de que o sistema está te influenciando a tomar essa decisão, você não se sente com vontade de mudar pelo menos o caminho e tentar trilhar o outro, sabe? A outra direção. E eu acho que o que eu fico mais frustrado é isso, sabe? Que eu já estava falando no começo de frustração, né? É você apresentar os argumentos, a verdade. Infelizmente é essa, gente. É a verdade. Uma alimentação vegetariana totalmente sem produtos de origem animal, ela é muito mais benéfica para o meio ambiente. Ela é uma das soluções para o desmatamento que a gente está fazendo. Então, assim, a gente quer ajudar essas pessoas a mudar de caminho. E cada um tem que fazer as coisas no seu tempo e nas suas possibilidades, porque, de novo, a gente já falou que as desigualdades, elas são muito importantes, muito determinantes para as pessoas terem liberdade de escolher o que comer. Então a gente entende, mas mesmo assim, você vai querer continuar nesse caminho, ou você vai tentar trilhar o outro nas suas possibilidades, porque a gente sabe que o impacto de uma pessoa é muito pequeno, é extremamente pequeno. Mas um impacto extremamente pequeno ainda é um impacto, não é nulo. E a partir do momento que toda essa humanidade seguir o outro caminho, a gente vai conseguir unir forças para justamente se ajuntar e se organizar para pedir para justamente quem tem o maior impacto ambiental, que são as empresas, o sistema, para a gente conseguir pressionar esse pessoal, ou melhor, né, fazer a revolução e justamente conseguir fazer essa mudança que a gente precisa dessas pessoas que realmente têm um impacto maior. Então, assim, é muito frustrante, né, a gente passar, falando de novo, né, essas informações e, sabe, parece que não entra na cabeça das pessoas, mas, assim, eu juro que se você tem aí alguma pessoa falando sobre isso, falando sobre veganismo, falando sobre ecologia na sua cabeça, tenha certeza, tá, que essa pessoa tá querendo o seu bem, ela só tá querendo a sua saúde, principalmente, porque a gente sabe que uma alimentação vegana é muito mais saudável, inclusive. E aí, a alimentação vegana, eu também vou contra, né, vamos colocar assim, a todos os alimentos industrializados, principalmente os ultraprocessados, né, que são outra coisa que é vendido também para o sistema, mesmo que seja todos de soja, enfim, mas na verdade não são nem alimentos, né, não são nem alimentos direito. Enfim, gente, Eu entendo, Rafa. É uma situação, né? Porque eu juro, gente, de novo, só reforçando isso, a gente só fala pro bem da própria humanidade. Eu sei que a força da ideologia é muito maior, né? E quando a gente tá nesse sistema capitalista, é claro que a gente vai querer sempre buscar formas de prazer, porque a gente vive num ambiente de dor, tristeza. A gente vive num ambiente de morte. Então a gente vai querer um prazer, com certeza a gente vai querer prazer. Eu e a Ellen, você acha que a gente não quer prazer? A gente quer também prazer, porque a gente sabe que o mundo ao nosso redor é horrível. É horrível. Mas a gente precisa fazer alguma coisa. Então, um prazer que, por exemplo, é vendido é justamente esse prazer do sabor dos produtos de origem animal. Será que esse não é um prazer um pouco egoísta, sabendo agora que você tem essa informação e se você pode mudar? Sabendo que esse é um prazer egoísta, porque só vai se satisfazer, você realmente quer continuar a alimentar esse prazer, não tem outros prazeres que você possa fazer para tentar sair aí dessa dor, dessa tristeza, que realmente são coisas reais, são coisas que o sistema realmente faz na gente, esse é fato. Será que não tem outros caminhos, outras alternativas, né? E assim, esse outro caminho a gente está apresentando aqui para vocês. Esse outro caminho que vai mudar não só a alimentação, mas tem que mudar também um sistema completo. Mas essa alimentação precisa mudar porque o meio ambiente é o único jeito da gente garantir a nossa sobrevivência.
Não adianta nada a gente lutar, por exemplo, por revoluções sociais, se depois que a gente conquistar essa revolução social, o mundo tiver às mínguas, sabe? Tiver acabado. Aonde a gente vai? E aí, se, por exemplo, a gente chega nesse momento, né, de teve toda essa revolução social e esse mundo tá destruído, a gente vai voltar num sistema de desigualdade social de novo. Porque aí vai reinar a lei da lei do mais forte, né? Quem conseguir ali pegar mais coisa, não vou passar por outro. Ou seja, o egoísmo vai reinar de novo, o individualismo, aliás, que é uma característica do sistema capitalista. Então a gente vai continuar na mesma, sabe? Então, eu sei que é uma tarefa muito complicada e, de novo, a gente sabe dos problemas da desigualdade social, mas é preciso dar esses pequenos passos. Eu sei que é meio que tocar na ferida, né? Eu acho que se eu tivesse naquele meio... Incomoda, né? Meu período, sabe, antes de conhecer o veganismo, nossa, se alguém falasse isso pra mim, eu também acharia horrível. Você tá me chamando o quê? Eu escolhi ser ruim? Sabe? De forma alguma, como a gente falou. Tem um background, tem uma história pra você seguir desse jeito. Assim como tudo ao nosso redor é uma construção social, assim. Tudo foi dado pra você. A questão é que você tem que realmente questionar tudo ao seu redor. Tudo mesmo, assim. Alguns dias atrás eu tava vendo uma informação, por exemplo, da guerra das drogas, né? Porque é colocado pra gente como uma coisa verdade, né? O sistema, o Estado tá lutando contra as drogas pro nosso bem, pra nossa saúde. Mas será que é isso mesmo? E aí eu fui lá, achei um artigo da Fiocruz que traz que a gente não tá vivendo uma epidemia de todas as drogas, mas a gente tá vivendo uma epidemia do álcool. E o álcool, pra muita gente, não é considerado nem droga. Ele é vendido na TV, nas propagandas, ele é aceito socialmente. Quando a pessoa é super alcoólatra, só aí que ela é colocada de lado, mas ao mesmo tempo não se lembra de que ela foi influenciada, por exemplo, por uma propaganda de TV, ou que principalmente, né, o motivo que eu acredito que as pessoas vão consumir droga, que também é uma fonte de prazer, que é por conta desse sistema capitalista de dor, tristeza, sofrimento, exploração. Depressão. Que gera a depressão e provavelmente esse consumo de drogas. Ou seja, sabe, a gente precisa dessa verdade exposta. E falando um pouquinho mais das drogas, né, a ciência diz que tem algumas drogas que não foram nem testadas, o grau de periculosidade dela, para ela ser considerada ilegal. Ou seja, tem alguns produtos aí, livres, que talvez teriam um grau de perigo muito maior para a nossa saúde e que não são considerados ilegais. Ou seja, essa decisão não foi feita nem com base na ciência. Então, assim, gente, é horrível. Feito no costume, né? Exato. As pessoas... A tradição diz que essas são drogas de bandido. Exato. E essas são drogas boas que as pessoas podem, como a bebida, por exemplo... As pessoas consomem no final de semana. Sim. E daí ficou por tantos anos na nossa cabeça que agora as pessoas acreditam, né? Foi uma decisão da elite. Assim como a elite também decidiu que alimentação a gente vai ter. E a gente está seguindo ela sem questionar. Se você não pode mudar, pelo menos questione sempre. Sempre. Questionar, por isso que eu falo, seguir esse outro caminho, virar o caminho, seguir para outra direção... te faz ir pesquisar as coisas, né? Mesmo que você não pode mudar, você encontra conforto das outras pessoas que também estão nesse outro caminho. E elas, eu juro pra vocês, elas são super acolhedoras, tá? Essa ideia de militante super que fica apontando o dedo na cara, tá mais no caminho que a gente tá do capitalismo do que no outro. Então, assim, eu juro pra vocês que esse povo, assim, é super acolhedor. Eu, por exemplo, tô no começo desse caminho. Mas eu decidi virar esse caminho. Porque não tem como a gente sustentar esse sistema. Não tem. E o veganismo, infelizmente, é uma ação necessária se a gente quiser mudar os rumos do meio ambiente e, portanto, os rumos da humanidade. E aí eu reforço de novo. Se você, pessoa aí, que já me viu falar de veganismo pra você, eu juro pra você que eu só falo para o seu bem. Porque eu sei que, infelizmente, essa é a verdade. Gente, infelizmente.
Eu adoraria. Eu sei de muitos veganos, por exemplo, que gostam do sabor da carne. Eu não tive essa experiência. E talvez até gostariam, né, de voltar a comer carne, mas sabem que não é sustentável. Não tem como a gente sustentar esse tipo de alimentação, né? E aqui eu tô falando só do veganismo, mas a gente sabe de todas as outras atitudes ecológicas e sustentáveis que a gente tem que ter. Então tem outros caminhos aí pra gente também começar. Que tal, por exemplo, a gente já atribuir a questão da sacola retornável, sempre usar ela na hora que a gente vai no supermercado? Já é um passo muito importante. Eu sei que parece muito pequeno, mas é a partir desse momento que a gente começa a tomar consciência, é que a gente começa a formar esse grupo de pessoas e a gente começa a ter força para justamente conseguir tirar essas pessoas que têm o alto impacto aí e que estão acabando com o nosso planeta e acabando com tudo, gente. A desigualdade social também tem super a ver com o meio ambiente. São coisas super interligadas, sabe? Enfim. Reflexões do Rafael. Aí a geração Z, tô falando, a geração Z está indignada. Porque que futuro que vai ter pra eles? E os coitadinhos dos alfas, entendeu? Exato. Que não tem planeta, né, Rafa? O então... que vai acontecer no futuro? E já que a gente tava falando do veganismo por causa dos personagens híbridos que puxam pra esse lado animal, também lembrando que todos já somos animais, tá, gente? A gente meio que tomou conta como se fosse dono aqui, mas a gente não é dono de nada. A gente só é uma parte do ecossistema, um dos grupos de animais. E a gente se acha dono de tudo, de todas as árvores, de todos os animais. E acha que pode matar, torturar e destruir. Mas a outra parte, a parte que é a parte principal do veganismo, é a compaixão, é estender o nosso círculo de compaixão a animais não humanos, né? Uhum. E a indústria, ela tortura todos esses animais que você compra no supermercado, eles foram torturados para chegar aí. Então, já que a gente está falando de uma série sobre compaixão e sensibilidade e de aceitar seres diferentes da gente, porque esses híbridos são seres diferentes, mas que a gente pode ver que sentem dor, que todos os animais, eles têm um círculo social também, eles sentem falta, se morre alguém, né, um outro animalzinho, eles sentem falta. Quando o filhotinho é tirado da mãe, ela fica triste. Quando, né, o bezerrinho é tirado da vaca pra gente roubar o leite dela, ela fica triste. As galinhas que botam ovos são torturadas. Todos esses animaizinhos aí, eles... né, lembrando dessa coisa principal. Então, tem muitos motivos pra gente se tornar vegano. Não vai prejudicar a sua saúde, como o Rafa falou, pelo contrário, pode ajudar se você tiver uma alimentação completa, baseada em arroz, feijão, legumes, verduras, tal, e não nos ultraprocessados, né? E que, enfim, nos nossos antepassados, o pessoal fala dos nossos antepassados, já tiveram nos nossos antepassados grupos de vegetarianos. Pessoas Sim. que, dependendo do ambiente, eram uma aldeia, um grupo completamente vegetariano, porque era o que tinha ali na região. E o que acontece? A gente é onívoro. Eu sou carnívoro. Não, o leão é carnívoro. A gente tem o mesmo... Vai ver seu dentinho, vai ver os seus caninos. É igual o do gorila, que é herbívoro. Tá? Não é igual... Não é afiado que nem o do leão, não. Não consegue rasgar carne crua que nem o leão consegue. Você não pula na jugular da vaca para comer. Alguém mata, corta com a faca, você cozinha, tudo bonitinho, que senão você não consegue digerir, né? Não consegue comer. Então, você não é carnivorão. Nós somos onívoros. O que acontece? A gente se adapta. E num momento em que a gente está tendo uma crise de saúde, uma crise ambiental, e a gente está começando a desenvolver uma empatia, que é uma coisa necessária para a evolução da humanidade, e a gente está começando a ver esses outros seres como seres que sofrem também, e a gente se sente mal com isso, contando tudo isso, tá na hora da gente se adaptar de novo, tá? Tá na hora de se adaptar, porque senão a gente não vai sobreviver no futuro. Tá certíssimo, Rafa. É isso aí, por isso que... É o poder da frustração. 2 gerações aqui a favor. E agora,
depois de todo esse sermão da gente aqui, a gente vai para a pergunta final, que é: esse apocalipse aconteceria? Eis a pergunta, Rafa. Gente, esse apocalipse pra mim na série não ficou tão bem definido, preciso dizer isso. Não entendi se é um apocalipse ambiental ou se é um apocalipse feito pelos seres humanos, no sentido de... Temos aí, eu acho que no último episódio... Spoiler. É um spoiler muito grande, mas temos aí no último episódio, então, eles retirando umas bactérias, vírus congelados aí de algum lugar. E aparentemente foi isso que levou pra lá. É um vírus criado em laboratório, nesse caso. Pode ser. Não é porque isso? até que... Foi isso que eu entendi. Exato. Porque até que o Gus, né, outro também spoiler aqui, ele é fruto de uma experiência aí científica, né? Enfim. Sim. Aí eu não entendo se é essa questão do apocalipse, ou seja, os humanos fizeram esse vírus aí e eles espalharam, ou era uma coisa assim, realmente natural. No sentido de, a Ursa tem alguma cena que ela mostra, né, naqueles monitores, falando o quão os humanos desse antigo mundo, né, vamos colocar assim, antes do pós-apocalipse, eles tratavam o meio ambiente, e aí tem aquelas cenas super genéricas, assim, mas que a gente é muito importante também saber, derretimento de geleiras, queimadas, enfim, e aí fica a sensação de que é isso, né, e a sensação de que os híbridos vieram naturalmente, assim, como uma resposta para, entre aspas, né, acabar com os humanos e virarem todos animais, porque eles é meio que uma transição, né, entre animais e humanos, e aí seria meio que uma seleção natural, né, mais ou menos. Mas aí eu não sei. A questão é, tá, para resumir aqui, vou pegar a parte ambiental, vou falar só da parte ambiental, e igual eu já falei agora há pouco, eu acho que super vai acontecer. E por isso que, de novo, eu faço o convite, gente. Vamos tentar mudar esse caminho. E no meio desse caminho a gente vai aprendendo e a gente vai mudando aos pouquinhos também. Mas a gente precisa virar para esse outro caminho. Não dá para continuar nesse mesmo lugar que a gente está. Infelizmente, gente. Se a gente quiser mudar alguma coisa, é preciso também que a gente faça algum esforço. Não dá para também deixar só os outros fazerem, assim... é culpa do governo, então o governo que resolve. Se a gente não pressionar o governo não vai fazer sozinho. E aí ele vai fazer o que tá fazendo agora. Matando a gente, por exemplo, né? Que é esse plano aí atual do governo. Então é necessário que a gente faça alguma coisa. Esse apocalipse, infelizmente, vai acontecer. Na verdade, já está acontecendo. Como a Ellen falou, tá uma coisa mais gradual, né? Porque não é uma série de TV. Então não vai acontecer de um dia pro outro, mas está acontecendo, e na hora que chegar o fim, é só aceitar. Então se a gente não quiser o fim, melhor a gente mudar agora. Rafa, eu achei perigoso. A gente só é polêmico, a gente fala de veganismo, fala não sei o que lá, agora eu vou falar de política aqui, Rafa. Porque eu achei perigoso. Olha o que eu acho. Eu acho que eles diferenciaram muito a série da HQ, mas que esse final deve ter vindo, e a gente... Mais pra frente eu vou acabar lendo essa HQ pra segunda temporada. Quem sabe a gente não faz segunda temporada? Falem pra gente, que vocês querem. Mas se vier essa segunda temporada, a gente pode ver e a gente pode ler a HQ pra saber. Eu acho que na HQ existia esse final desse vírus ser feito no laboratório como um plot twist, certo? Sim... Porque é um plot twist interessante. Mas essa HQ, a gente tem que lembrar que ela é de 2009. Ela não estava prevendo, apesar de a gente sabe que já haviam pandemias, né? A gente já fez episódios sobre filmes dessa época que já estava falando de pandemias, já tinha essa temática. Mas nunca teve uma pandemia mundial na escala do coronavírus, entendeu? Aí o que acontece? Eles falam, né, tem uma HQ de sucesso, que o pessoal gosta, começa a produzir essa série e de repente começa a bater a temática pandemia, começa a bater muito com a realidade. Então aí eu acho que eles acrescentaram aquela cena do cara que não queria usar máscara. Eu acho que aquela cena foi acrescentada depois. Provavelmente. Porque é muito a discussão que tá ocorrendo agora para eles terem, saberem antes no roteiro. E ficou essa misturança de a história da HQ, lá de 2009, com uma história
paralelo com a realidade que está acontecendo agora. Sim. E aí que esse final de o vírus foi feito em laboratório é um problema pra gente hoje em dia. Por quê? Existem as teorias aí Exato. de que a China fez o coronavírus. E o que aconteceu agora? No momento que estamos gravando esse episódio, tá bem quentinha a notícia de que o Biden, atual presidente dos Estados Unidos, ele abriu aí uma investigação em relação à China para saber qual foi... Você ouviu? Você não ouviu essa? Não. Mas esperava Rafa, do Biden, deixa eu te contar. Biden, meu Deus. Deixa eu te contar, Rafa. Ele quer saber qual foi a verdadeira origem, mas ele só jogou assim, falou, não, gente, a gente só tá só para saber, é só uma investigação a mais, investigar é sempre bom. Estamos investigando aí qual foi a origem, porque pode ser, olha as histórias, porque pode ser que tenha ocorrido um acidente, algum problema em um laboratório que estava na mesma cidade onde ocorreram os primeiros casos e onde tinha aquela feira de animais exóticos que eles vendiam para comer, inclusive, aonde se acreditava, né, todos os cientistas, aliás, continuam afirmando que é o mais provável que tenha vindo desses animais e tenha começado ali. O que eu acho que é? Aí é só conjectura minha agora, hein? O Biden, ele é o presidente democrata que foi eleito depois do Trump. Sim. A gente sabe que ele é mais inteligente que o Trump, até porque não precisa muito, entendeu? É igual coloca um asno depois do Bolsonaro, não. Mas enfim, não precisa muita coisa. Então, sim. O que acontece? Essa história de a China é culpada já vinha da extrema-direita e já vinha também do próprio Trump. Ele falava em discursos, só que ele é péssimo em discursos. Falar pra você, Rafa, eu malemar falo português, mas entendo um pouco de inglês e eu já conseguia ver que o vocabulário dele em inglês era super limitado, sabe? Olha. Ele é um cara rico, herdeiro, aliás, o pior tipo de rico. Ele é um herdeiro que tinha o programa dele, fazia lá um reality show dele e tava no momento errado na hora errada, ou no momento certo na hora certa, e acabou sendo eleito no meio dessa onda da ascensão da extrema-direita, entendeu? Porque falava as coisas preconceituosas que uma parte da população de lá queria ouvir. Ele era péssimo político, ele era muito ruim, ele era ruim em relações internacionais, ele era ruim em dar discursos. E aí, quando ele ouvia que os Estados Unidos, eu acho muito que já tinha essa conversa, né? De que os Estados Unidos estava perdendo liderança mundial, porque tá perdendo liderança econômica. Depois do coronavírus, depois dessa crise econômica que aconteceu no mundo, mais ainda, e um dos maiores concorrentes deles é a China. Exato. Ele já queria falar alguma coisa, dele falava, China, aquele jeito dele, daquele jeitão dele, mas ele não sabia falar. Então ele falava as baboseiras dele e não vendia direito. O Biden já é um político profissional, ele já é melhor nisso, então ele fala, não, contra o preconceito, gente, nada de preconceito, nada disso, não tem nada a ver com política. Mas nós estamos pedindo auxílio, porque é assim que se fala bonito, entendeu? Pedindo auxílio do governo chinês para fazer aí umas investigações, porque daí você fica pensando, se existisse realmente uma suspeita real de que houvesse saído de um laboratório, no caso do que eles estão falando, que seria um acidente, por que eles divulgariam para a imprensa internacional assim abertamente desse jeito? Eles não iam, né? Eles têm acesso, eles têm, inclusive, na BBC tinha uma infectologista dando entrevista e falando, olha, gente, 100% dos vírus todos os vírus que até agora se tem notícia, tal, que vieram, nenhum deles veio de um laboratório que veio.
todos eles têm origem animal. E geralmente pelo consumo de animais ou contato com esses animais. Daí tem os morcegos, daí tem... Sim. Enfim, né? Tem vários tipos de animais que podem sair. A gente já tem falado aqui dos próprios animais que aqui no Ocidente a gente consome também, né? Que também teve a gripe aviária, gripe suína. Exato. Enfim. Inclusive, já teve o primeiro caso, lá na China de um novo tipo de gripe aviária. E olha o perigo aí. Já teve o primeiro caso, mas eles falam, não, tá contido, tá tudo certo, mas a gente fica de olho. Aí o que acontece? Se houvesse mesmo essa possibilidade, por que ele simplesmente não mandaria os seus cientistas que têm acesso a essa infectologista que estava falando? Ela já fez pesquisas na China, ela já conversou com cientistas chineses também, eles têm acesso a isso, por que eles não simplesmente na surdina fariam essas experiências para daí, sabe, veio daqui ou não veio? Seria muito mais fácil, é muito mais difícil você falar dessa maneira abertamente, e daí vir o quê? Uma guerra política. Sabe o que eu acho que ele tá fazendo? Ele tá falando bonito para não provar alguma coisa, só para lançar a dúvida na cabeça dos eleitores e das pessoas, do mundo em geral, falando assim, mas se o Biden tá falando, o Biden ele é mais consciente do que o Trump, ele não é louco. Ele não é mesmo, ele sabe o que tá fazendo. Esse que é o problema, às vezes, né? Pessoas que sabem o que estão fazendo. Ele só lançar essa dúvida e ficar assim, mas quem sabe, hein? Quem sabe se não foi? Olha esses chineses aí causando a destruição da humanidade. Nossa. Sendo que eles são os maiores concorrentes dos Estados Unidos. Exato. Tô jogando aí, Rafa. Tô jogando. Eu acho muito esquisito essa informação ser divulgada primeiro para depois ele pedir pro governo chinês esse tipo de auxílio, como ele colocou. Sim. E, enfim, só uma ideia aí. Ó, a gente sendo polêmico pra caramba, né? A gente fala da série do Netflix, a gente já vai pra veganismo, vai pra política. Eu não sei, gente, mas eu acho assim que até então me parece muito jogada política, tanto que já teve a resposta esperada das lideranças chinesas também, falando, olha, é o mesmo país que foi procurar armas de destruição em massa no Iraque. Olha, e daí fica essa picuinha entre esses dois países. Me parece esquisitíssimo e parece coisa pra continuar essa rivalidade entre esses dois países. Nada também muito a favor de nenhuma liderança política, falar pra você, não tô, né? Porque esses caras aí também, não sei até que ponto estão a favor do povo, mas que é aquele negócio, vem, por exemplo, vai que a gente elege o Dória, Deus o livre, mas elege o Dória depois do Bolsonaro. Aí a gente vai falar assim, só porque uma pessoa que conversa feito gente, que sabe falar feito gente, vai falar, mas é uma boa pessoa, uma pessoa que quer o bem do povo? Não é. Então. Entendeu? É só uma pessoa que supriu aí os padrões mínimos de pessoa humana que o Bolsonaro não tem, entendeu? É essa comparação Biden e Trump também, porque o Biden, apesar de ser aí democrata, ele também não é bem esquerda, né, gente? Vamos combinar que o Partido Democrata lá nos Estados Unidos não tem esquerda, então... Ou pelo menos só tem, né, uns independentes, tem um pessoal ali no canto ali, mas ninguém que conseguiria concorrer, ir pras finais ali do campeonato. Exato. Mas enfim, só jogando aí. E, gente, vocês também acham que a China... Não, tô brincando. Vocês acham que a gente é polêmico? Você quer xingar a gente? Xinga nas redes sociais, pessoal. Que é no @depoisdia no Instagram e no Twitter, /depoisdia no Facebook, um dia depois do fim do mundo no YouTube. Mas xinga com amor, com respeito, que senão a gente só deleta mesmo e não... Por favor. E não responde. Mas se for com muito amor e respeito o xingamento, a gente até responde. Gente, então é isso. Muito obrigada por ter escutado até aqui. Respeitem os animaizinhos, gente. Mesmo que eles não sejam híbridos com os seres humanos, todos os animaizinhos. Assistam, veja que bonitinho que é esses híbridos bonitinhos da série.
E pensem nos porquinhos de verdade, nos cervos que estão... O habitat deles está sendo destruído. Em todos esses animaizinhos que a gente tá torturando e destruindo aí. Quem sabe não bate uma consciência aí e você muda alguns hábitos aí que, como a gente disse, não é o que vai mudar o sistema, mas sejamos pessoas novas para um mundo novo, se a gente quer esse mundo novo, tá bom? Muito obrigado, Ellen Bunker 002, câmbio desligo. Depois dessas palavras lindas, Ellen, eu não sei nem o que falar, a não ser muito obrigado por terem escutado até aqui. Eu espero que vocês tenham entendido as nossas posições aqui e espero que vocês continuem aqui no nosso podcast, por favor. A gente vai voltar com outros episódios, quem sabe temáticas mais leves que essa. Não, né, Rafa? Não vamos nos iludir, hein, Rafa? A gente fala isso sempre. Então, né? Mas acredite na gente, aí você participa de um outro episódio que a gente vai falar isso de novo e a gente promete, e um dia você consegue, quem sabe? Verdade. Então é isso, gente. Rafael Bunker 03, câmbio, desligo.